Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para a nossa análise aí praticamente quinzenal que a gente está fazendo agora, tá? E, e também a gente faz no mensal. Então a cada 15 dias e todo fim do mês a gente aparece aqui para fazer algumas leituras para vocês. E já na tela aqui, nós estamos trazendo aqui para vocês um indicador da Sentiment Trader. É muito interessante vocês observarem, inclusive, o blog da Sentiment Trader. Inclusive, a gente assina as newsletters deles, porque geralmente eles trazem bastante informações e eles têm indicadores que são bem requisitados, digamos assim, no mercado. Esse indicador, então, ele é baseado em 11 outros indicadores e basicamente ele faz a compilação de várias cartas e vários relatórios de gestores, tá, e analistas do mercado, e com isso ele vai fazendo algumas pontuações. E é bem interessante, então, esse aqui ele se chama o Bear Market Probability Model, ou seja, que é a probabilidade de um mercado de baixa, tá? Um modelo de probabilidade de um mercado de baixa, e geralmente quando fica acima então do default deles, ou seja, essa linha tracejada preta, ele indica que para os próximos anos, tá? Para os próximos anos, o retorno não compensa tanto. Ou seja, quem está entrando no mercado agora ou quem pretende fazer novos aportes, o retorno se torna muito baixo. Tá? Então, é mais ou menos essa a visão que se tem através desses indicadores. Mas o interessante é que ele faz uma compilação de vários analistas e mais 11 outros indicadores. Então, é uma métrica bastante consolidada aí no mercado. E se a gente olhar todas as vezes, então, que o mercado, que o indicador passou acima da linha tracejada aqui preta, tá? Significou que nos próximos 5 a 10 anos não se teve um retorno assim tão bom, ou seja, o risco não estava compensando. A gente pode notar que, apesar dele subir, tá? Olhem esses pontos aqui, ó, lá em 1950 e poucos, então o indicador estava dizendo que nos próximos anos não teríamos um retorno muito bom. O que isso significa? Quem comprou por aqui, logo depois de tantos anos ali, 5 anos mais ou menos, o retorno praticamente se zerou. Tá? Então é basicamente isso que ele indica. Notem quem comprou aqui ficou praticamente estável aí, quase, vamos botar aqui, 25 anos aí no mercado, então praticamente estável, sem ter um retorno aceitável. Tá? O mesmo aconteceu lá em 2000, então os outros 10 anos aqui também, então quem comprou aqui em 2000 teve um retorno ainda mais negativo do que estava sendo a expectativa. Tá? Então, geralmente ele funciona dessa forma. E atualmente, então, lá já meados aqui de 2018, o indicador já estava subindo aqui, ou seja, que o retorno para os próximos 10 anos, ou seja, 2018 até 2028, não tendem a ser tão bons assim no mercado, ou seja, o mercado pode voltar abaixo ali da linha de quem entrou nessa zona, ou seja, retorno neutro ou até mesmo negativo. E novamente, então, nas últimas semanas, o indicador começou a subir repentinamente aqui, tá? Então, é um bom indicativo, isso a gente usa bastante, tá? Em contraposição também com o behaviorismo, ou seja, o número de alocação que os investidores estão no mercado de ações. Então, a gente gosta de utilizar esses modelos para saber o quanto que a gente vai estar exposto ao mercado, à renda variável ou não. Outro indicador, então, que a gente gostaria de mostrar para vocês é o nível de alavancagem dos investidores. Esse nível de alavancagem aqui corresponde ao índice da NYSE, a New York Stock Exchange. E a gente pode observar, então, aqui na linha azul, tá? O que a gente precisa compreender aqui? Não é que o ponto atual seja um dos maiores
do que os pontos anteriores, porque a gente tem que tirar uma mediana, ou seja, do crescimento monetário que a gente tem, consequentemente, a gente só vai ver os desvios a partir daquela métrica, tá? Então aqui a gente precisa usar, por exemplo, uma média móvel nesse indicador para ver se os desvios estão muito acima ou muito abaixo. Mas o que isso representa para nós? Aqui em cima, então, a gente tem as cotações, né, da NYSE. E ali embaixo, então, esse indicador. O que a gente sempre tem que levar como referência aqui é quando acontece as desalavancagens, ou seja, o nível de alavancagem se torna muito elevado e quando essas pessoas começam a desalavancar, acontecem quedas mais bruscas no mercado. Tá? É isso que o indicador nos traz. Tá? A importância dele é simplesmente essa, que as quedas, quando a alavancagem se torna muito alta, ou seja, para essas pessoas retirarem essas margens, ela se torna, acelera o movimento de queda nos preços, tá? É simplesmente este ponto. Então, é a desaceleração, então, do mercado, ou seja, a queda começa a ser mais acentuada, ok? Então, a gente está com um nível de alavancagem bastante elevado. Esse indicador ele tem um atraso, tá? Porque ele precisa de métricas do mercado, mas a gente nota que a gente está fazendo uma formação, tá? De desalavancagem próxima às principais quedas que o mercado já teve na sua história. Então, é um ponto também bem interessante aqui da gente ficar atento e observar o que vem ocorrendo no mercado. Tá? Vamos lá, então, para as análises aí, vamos para o Ibovespa. Tá? Então, o Ibovespa continua a sua tendência de baixa. A gente não tem nenhuma indicação, então, de fundo ou de marcação de fundo aí para o mercado. Tá? Não temos nenhuma sinalização. A gente viu muita gente falando dessa zona aqui, ó, como sendo um fundo duplo, tá? Para ser considerado sempre fundo duplo ou essas análises técnicas, os padrões eles precisam se comprovar. Tá? Antes disso, se torna uma mera expectativa. O que a gente coloca aqui é que a gente usa outros indicadores em paralelo para a gente conseguir captar se o mercado começa a estar sobrevendido demais e ali se tornam pontos de inflexão. Antes disso, a gente considera que não são pontos de inflexão, tá? Então, a gente alia tanto essa análise gráfica quanto a análise dos indicadores. E o pessoal do nosso grupo, inclusive, da nossa família, estavam cientes de que este movimento aqui, inclusive a gente falou, né, para vocês, que por conta da redução do volume aqui, simplesmente era uma mera recuperação aqui para retornar, ou seja, realização dos lucros de quem vendeu durante esse movimento, e aqui era para retornar os movimentos de queda. O que a gente quer sempre lembrar vocês é para vocês observarem as formações, por exemplo, principalmente dos candles, dos volumes que ocorrem nessas movimentações. Por quê? Porque que isso é muito importante. Tá? Quando a gente tem uma repetição de candles, por exemplo, notem os candles de baixa aqui, esses candles vermelhos, olhem como geralmente eles começam a fechar nas suas mínimas, ou próximo das mínimas. Tá? E eles, quando há essa presença desses candles, geralmente eles acabam engolindo vários dias de alta. O que isso significa? Significa que a pressão vendedora, as pessoas estão muito mais interessadas em vender do que comprar. Então, esse é um dos pontos que a gente deve olhar de uma forma macro para o mercado. Ver essas dinâmicas, tá? E não tá achando que ou aqui é fundo, ou aqui é topo. Não, notem a estrutura com que o mercado mostra os sinais para vocês conseguirem captar as informações. Outro ponto que a gente sempre falou para vocês, as médias móveis apontadas para baixo, notem que vendedores agressivos, eles estão procurando as médias móveis aqui para voltar a fazer as suas vendas. E notem que
médias para baixo, o mercado repicou até a média e depois, olha aqui, quem vendeu aqui de forma agressiva já faz aí mais ou menos 7%. Ou seja, se torna muito fácil de vocês olharem a dinâmica do mercado, perceberem a direção do mercado e operarem a favor dessa tendência. Ou seja, o trend following, que a gente fala, o seguidor de tendência. Se a tendência é de baixa, não adianta a gente querer ir total na ponta compradora. Quando que a gente vai começar a fazer compras? Quando os indicadores, como uma forma global, geral, estiverem indicando que o mercado está muito sobrevendido. A partir disso, se começa gradativamente a fazer compras, mas não se aposta em uma forma direcional na ponta compradora. Tá? Por quê? Porque a gente precisa seguir a tendência. Isso é algo simples de se olhar o mercado, gente. Se o mercado está dizendo que é para baixo, sigam para baixo. Se o mercado está dizendo que é para cima, sigam para cima. Tá? Então, só apostem gradativamente, evoluam suas posições quando, de uma forma geral, mais indicadores estão sinalizando sobrevenda. Tá? Na ponta compradora, e quando o mercado está extremamente sobrecomprado, aí sim, comecem a pensar em realizações de lucro, tá bom? Então, a gente teve um volume bem denso aqui, então, na sexta-feira, mas a gente tem que levar em consideração que nesse dia aqui houve vencimento de opções, tá? De índices e tudo mais, então, rotação de carteira aqui acontece de uma forma mais intensa e simplesmente os volumes são mais expressivos. Mas sim, pela formação, tá, que a gente tem, então a gente já tem identificação aí de que sim, aqui já vem novamente mais uma formação aqui de baixa do mercado. Tá? Vamos até puxar a linha para cá. Mas o importante aqui agora é a gente observar um pouquinho o passado. Tá? Zonas bem definidas de suporte para o nosso mercado. Tá? Bem definidas, que podem ocorrer brigas e ali são pontos um pouco mais interessantes de fazer compras. A gente já tinha falado que mais ou menos essa zona aqui dos 110 mil pontos é um ponto bem interessante, tá? Mas a gente tem que entender que é uma zona. Então a gente pode marcar, ó, basicamente, esta zona como um todo como sendo um suporte. Ou seja, a região lá de 107 a 95 mil pontos. Tá? Por quê? Porque no passado a gente teve a presença de grandes compradores empurrando toda essa alta aqui do mercado. Então eles tendem a proteger as suas posições também. Tá? O que a gente espera? O que a gente espera? Gente, pelo menos aqui um teste aqui no 107 é factível. Tá? E possivelmente aqui o mercado já vai estar um pouco mais sobrevendido, um pouco mais interessante. Agora, naturalmente, os preços podem vir com muita tranquilidade até os 95, tá? Mas ali já na região, ali mais ou menos de 107, o mercado tende a dar, 107, 105, o mercado tende a dar uma segurada, ok? Mas vamos lá, vamos analisar que as pressões de venda aqui, elas estão muito mais violentas. O que a gente gostaria, inclusive foi algo que a gente repassou para o grupo, é que se o mercado começar a acelerar, isso se torna mais interessante para nós, tá? Porque significa que os investidores mais amadores estão começando a ficar desesperados e zerando suas posições, tá? E aí se torna mais interessante esse movimento de aceleração, tá? Seria aquele processo de desalavancagem que a gente viu nos indicadores anteriores. Em termos de semanal, tá? Tendência de baixa, mas o mercado vem aí há várias semanas aqui caindo sem praticamente um repique, ou seja, médias começaram a virar para baixo aqui, um repiquezinho aí de 10% seria tranquilo no mercado, tá bom? Ainda a gente não tem aquela formação de pivô de baixa no semanal para indicar uma reversão de tendência, tá? Mas aqui, ó, por quê? A gente fez um topo mais alto, esse topo aqui, então, está mais alto do que o topo anterior, tá? Então, este é um dos pontos aqui que ainda o mercado não realizou a sua tendência de baixa. Deixa eu botar esse indicador para baixo. Aí.
tá? Então, seria legal o mercado fazer esse repique e depois continuar a sua queda, tá? Porque aí a gente teria várias sinalizações técnicas aqui, perda de LTA, mais pivô de baixa no semanal e assim por diante, ok? No mensal, a gente já está aí há 3 meses em queda, média de 21 está aqui para baixo, então lá pelos cento e poucos mil pontos. Então a gente pode ficar um pouco mais ligado aqui, que pode dar uma travada aqui justamente naquela região aí de 105 que a gente falou para vocês, tá bom? Quanto ao dólar segue ainda tentando se recuperar desse canal que foi perdido. Lembre-se que na vez passada a gente justamente falou para vocês que ele está tentando fazer essa perda aqui, repicou e olhem como já entrou pressão vendedora. Simplesmente repicou no canal e entrou pressão vendedora. Olhem como a perda do canal aqui fica bem definida, porque os investidores notam que isso aqui é oportunidade de venda. Tá? Agora, no mensal a gente está ainda lá na base do canal, médias apontadas para cima. Não tem nenhum indicativo aqui de tendência de baixa no dólar, tá? Por enquanto segue o movimento natural aí do dólar. DI a gente falou muito para vocês, tá? A gente saiu aqui pelos 9,24, já subiu mais um ponto. Isso aqui é muito dinheiro, gente. Isso aqui é muito bom de operar. Notem como ele é extremamente tendencioso, tá? Ou seja, vou botar aqui até num semanal para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Médias viradas para cima, tá? Todas as médias apontando para cima. Olhem a tranquilidade de se operar isso aqui, tá? Quando o mercado dá essas sinalizações, a gente simplesmente tem que operar isso aqui de olho fechado. E olhem quando ele entra em tendência, quando há esses movimentos. Olhem aqui, ó, rompimento dessa estrutura aqui, ó. Olha, o mercado simplesmente engata uma quinta aqui e vai embora, tá? Então, quem quer operar gráfico, o que eu digo para vocês é o seguinte: operem esse tipo de ativo. Porque aqui tem investidor com a mão muito pesada e a estrutura e formação do mercado ele é muito mais tranquilo de se operar a favor das tendências. Tá? Então, como tem investidores aqui muito fundamentalistas e extremamente a mão é mais pesada, geralmente, quando se eles te estopam, é porque o mercado realmente vai estar indo para aquele lado lá que ele está querendo mostrar. E é muito mais fácil as operações aqui. O mercado brasileiro ele é extremamente volátil. Então, procurem ativos para operar graficamente que são como os juros futuros, tá? Mas aqui a gente vê, o mercado continua a sua tendência de alta, mas a gente diz que a zona aqui dos 10, o mercado deve sofrer um pouquinho aqui ainda mais. A gente julga, deixa eu ver aqui, a gente julga ver os juros aqui próximo a 13, tá? Então teria aí mais 2,5 ainda para subir. E talvez aqui ele dê uma engasgada, ok? Mas sim, a gente vê um movimento aqui bem tranquilo para os juros irem lá nos 13, tá? Isso não é nada bom para o nosso Ibovespa. Se realmente for para lá, possivelmente a gente vai ver o Ibovespa até aqui na faixa dos 95 mil pontos, mais ou menos, tá? Então, esse é um ponto aí para ficar bem esperto. E, pessoal, o que eu indico também para vocês, nós como um todo indicamos para vocês é o seguinte: abram toda a lista de ações que compõem o Ibovespa e deem uma olhada, uma a uma, para vocês terem uma visão global do que está acontecendo no mercado. Tá? E aí vocês vão entender o porquê que o Ibovespa está caindo tanto. Se vocês olharem todas as ações, a maior parte dela está com um movimento muito, muito feio. O que a gente diz como um movimento muito feio? Uma tendência muito clara de baixa. E não adianta, se todas as ações que compõem o Ibovespa estão fazendo esse movimento de baixa, o Ibov não sobe. Ou seja, não adianta a gente querer operar futuro aqui, porque o movimento de todas as ações que compõem o Ibovespa estão em uma tendência clara de baixa. Tá? Então não adianta a gente pensar em vender Ibov, comprar Ibov tentando catar um fundo aqui, ou
comprar índice futuro tentando catar um fundo aqui. Tá? A gente só vai pensar em fazer algo desse tipo quando os indicadores indicarem uma grande sobrevenda no mercado e que basicamente todas as ações estão marcando novos fundos, novas mínimas, e aí já estressa bastante o mercado. Tá? Então, não adianta fazer isso. Olhem todas as ações que compõem tanto o Ibovespa quanto o IBRX100, que são 100 ações na composição. Quanto mais ações, melhor é a sinalização. Mas sempre olhem o mercado como um todo, para vocês terem uma visão geral. Tá? Então, isso é extremamente importante. Vamos lá para o mercado americano. S&P, então, pela primeira vez já há algum tempo, tá, que a gente não vê o S&P trabalhando abaixo dessa linha, desse canal que a gente tem lá desde maio de 2020. Então, o S&P vem apontando aqui, ó, e toda vez que ele bate nessa linha de tendência de alta aqui, o mercado produz novas máximas, tá? O que a gente tem de diferente aqui, certo? Vamos lá, vamos fazer uma análise. Agora entra a análise completamente clássica e a análise técnica mesmo, tá? Vamos lá, vamos fazer somente um exercício aqui com vocês, que é o seguinte. Mercado, então, deixa eu tirar essa. Aí, vou botar outra cor aqui para ficar mais fácil para vocês. Um azul, isso. Vou botar aqui. Aí, beleza. Então, ó, notem aqui um ponto bem interessante, tá? O mercado fez nova máxima, fez um fundo, tentou subir novamente, agora 21, média de 21 já está por cima, e o mercado simplesmente agora está perdendo esta média de 21 aqui. Tá? O que isso caracteriza? Vamos lá, análise técnica clássica. Pivô de baixa, ele só é verdadeiro quando abaixo da 21 e quando perdendo uma linha de tendência de alta. Tá? Essa é a análise clássica. Aqui, o S&P, então, está demonstrando que ele está fazendo um pivô de baixa. Por quê? Porque ele está perdendo a sua linha de tendência de alta e o pivô se torna verdadeiro porque está sendo abaixo da média de 21. Tá? Unindo todos esses pontos, aqui a gente vai começar a perceber uma reversão de curtíssimo prazo. Tá? Entretanto, o que a gente precisa ficar atento? Que se na próxima semana o mercado simplesmente fizer isso aqui, ó, tá? Retornar tudo isso, ele está demonstrando que esta linha de tendência de alta simplesmente vai ser mantida. Ou seja, os investidores vão defender essa área. O que ele deveria fazer, tá? Como correto, então, é seguir a sua baixa. Vai acontecer isso? A gente não tem a mínima ideia. Mas, pela teoria, tá, ele teria que seguir a sua tendência para baixo. Tá? Até onde? A gente não sabe, a gente não tem nem ideia. Ok? A última vez que a gente teve um pivô de baixa, mas não é o pivô verdadeiro, aliás, verdadeiro somente por conta da média de 21, mas ele não vinha perdendo nenhuma tendência aqui. Tá? Então a gente vinha com o canal e simplesmente segurou aqui na base do canal. Olhem aqui, ó. Tentou fazer o pivô, tentou perder a linha de tendência de alta, sem pivô, o mercado realmente dá uma pancada para cima. Tá? Então, vamos ficar ligado aqui se o S&P realmente vai acionar esse pivô e continuar a sua tendência de baixa. Tá? Até onde o mercado pode ir, gente? Bom, olha, zonas extremamente boas de suporte aqui, até o 4.220, 4.250 aqui, é uma zona que o mercado tende a segurar. Outra zona lá perto dos 4.000, porque é um número cheio, tá? Vir até aqui, mais ou menos 3.400, um tanto improvável. Se for um dia, será uma grande oportunidade de compra, tá bom? Então, essa é a análise prévia aqui do
do índice S&P. Outros índices aí que também vêm demonstrando uma certa fraqueza. A gente tem aqui a bolsa de DAX da Alemanha, também está trazendo bastante volume aqui, uma queda um pouco mais intensa, então pode ser que os movimentos agora se alinhem. Do Reino Unido também, mostrando uma tendência aqui já de baixa. Vamos lá para o Bitcoin em dólar. Gente, se uma correção vai no S&P, ele vai contaminar todos os outros mercados. Então a gente já tinha apontado essa retração de Fibonacci aqui, o mercado foi lá, bateu, tá? E fez uma grande correção. Agora ele pode ficar aqui nesse miolo trabalhando, mas se for para seguir a tendência, tá? Ele deveria então replicar esta perna aqui para baixo. Tá? Aí a gente tem lá talvez um suporte pelos 20 e poucos mil dólares. Ah, vai lá, a gente não faz a mínima ideia, mas se for, a gente vai comprar, obviamente. Tá? O que mais? Petróleo também segue a sua tendência altista, aí não tem nada que mude, mas algo interessante aqui que a gente viu, que é os juros de 10 anos dos Estados Unidos. A gente falou que esse movimento aqui estava aparecendo um movimento de desespero dos compradores, realizando suas posições, e a gente estava mostrando aqui que era bem provável que os juros iriam começar a subir. Agora, para subir, tem que romper essa resistência aqui, ele tem caminho livre até o topo lá. Tá? Então, por enquanto, o mercado aí tá ainda fazendo esses movimentos aí de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Vamos ver como é que ele vai se comportando. Dólar, quanto ao dólar frente a várias outras moedas, tá? Ele está ganhando, começando a ganhar força aqui, e isso tende a impactar o nosso dólar. Então fiquem muito espertos aqui no DXY, tá? Que ele tende a fazer um movimento de apreciação, consequentemente correção das bolsas e assim por diante, fuga para o dólar e tudo mais. Certo, gente? Então, essa é a nossa visão aí das últimas semanas para o mercado. Se alguma sinalização aparecer aí, a gente dá uma comentada com vocês, mas de resto fica tudo, então, com o nosso grupo. Nada que a gente fala aqui é recomendação de compra ou venda, tá? Isso aí vocês fazem com as próprias análises de vocês. Grande abraço, uma excelente semana e nos vemos no fim do mês. Até mais, tchau, tchau.